Cidade francesa na fronteira com a Alemanha, Estrasburgo se orgulha de ser uma das mais antigas da Europa. É um dos destinos mais encantadores da região. As ruas pitorescas, as casas que se confundem entre as arquiteturas dos dois países e a enorme catedral que rivaliza com a Notre-Dame de Paris colocaram a cidade no roteiro turístico internacional. Olá pessoal, tudo bem? Sou Luizinho Filho, o Bom de Viagem. Estou aqui agora na cidade de Estrasburgo, na França, na Alsácia. Olha, ela é fronteiriça com a Alemanha e como eu estou lá na Alemanha, eu aproveitei para dar um passeio aqui nessa cidade. Não poderia deixar de vir com tanta proximidade. E gente, valeu muito a pena. Essa cidade, além de linda e com muita história, ela é comparável, inclusive, a Amsterdã e a Bruges, por causa dos seus canais, como estes que estão atrás de mim. Rapaz, vale a pena vocês conhecerem. Olha, eu indico, viu? E aprovo. Então, pessoal, não esquece de compartilhar, curtir e, acima de tudo, se inscrevam se ainda não forem inscritos. E assim como eu, se tornem um bom de viagem. Até! Dona de um cenário moderno e histórico ao mesmo tempo, além de uma cultura única que funde tradições alemãs e francesas, Estrasburgo é famosa também pelo seu mercado de Natal, período do ano em que a cidade fica repleta de visitantes. O tradicional Estrasburg Marche de Noël, ou Christkindlesmarkt, acontece desde 1570, quando a cidade não pertencia à França, recebendo milhares de pessoas do mundo todo a cada ano. Aqui agora no hotel, após um belo banho, uma troca de roupa, nos preparamos para sair e finalmente explorar esta icônica cidade. Estrasburgo tem uma história valiosa de cobiça por diversos povos e períodos sob distintas mãos no tempo. Originalmente uma cidade celta, como a maioria das cidades da região, ela foi tomada pelos romanos para ser uma parada de guarnição às forças romanas, sendo rebatizada de Argentoratum. No entanto, por volta do século V, foi recapturada, dessa vez pelos francos, uma tribo germânica que penetrava em territórios romanos, sendo ela então batizada de Stratiburgon, de onde vem o nome original. No ano de 842, Carlos II, rei dos francos ocidentais, e Luís II, rei dos francos orientais, fizeram um juramento de aliança na cidade em um texto escrito em francês antigo, que hoje está em exposição. Depois de uma luta pelo poder entre cidadãos e bispos na Idade Média, Estrasburgo voltou a ser uma cidade do Império Romano, desta vez o Sacro Império Germânico, até a Reforma Protestante, quando a maioria dos habitantes aderiu à revolta religiosa, capitaneada por Martim Lutero.
Em 1681, Luís XVI, rei da França, aproveitou um período de paz para anexar a cidade em uma ação que foi ratificada pelo Tratado de Ryswick em 1697, e desde então ela se misturou com a história do país, foi um dos locais centrais da Revolução Francesa e cenário para a composição de Marsella, em 1692, isso pelo poeta Claude Joseph Roget de Lisle. Os alemães até tentaram tomar novamente o poder durante a Guerra Franco-Germânica entre 1870 e 1871 e mantiveram o controle de Estrasburgo até a Primeira Guerra Mundial, quando a França se recuperou. Por fim, na Segunda Guerra Mundial, o exército alemão tentou outra vez a tomada da cidade, mas não teve êxito. Em 1979, Estrasburgo ganhou status internacional quando a União Europeia instalou ali o Parlamento do Bloco. Estrasburgo hoje tem um sistema de transporte moderno e altamente eficiente. Estrasburgo é daquelas cidades que vale muito a pena caminhar. Não precisa pegar transporte, nada. É só caminhar e explorar as suas ruelas, as suas avenidas, suas ruas super movimentadas. Até porque é uma cidade muito segura no que diz respeito à ocorrência de sequestros e assaltos, pois crimes assim raramente acontecem aqui e menos ainda envolvendo turistas e visitantes estrangeiros. Aqui na Rue du Temple Neuf existem várias casas de vinho. Para quem gosta desta bebida, esta rua é simplesmente magnífica. Eu já vou comprar os meus vinhos, com certeza.
Esta é a Catedral Notre-Dame de Estrasburgo e é reconhecida como uma das mais belas catedrais góticas da Europa. Erguida no mesmo local onde havia um templo romano e uma igreja do século XI, quase que inteiramente destruída por um incêndio, a versão atual foi construída pelos mesmos profissionais da Catedral de Chartres, nos séculos XIII a XV. Além da riqueza dos detalhes de sua fachada principal, o tom rosado das pedras provenientes da cadeia de montanhas Vosges traz um toque a mais de beleza em todas as fachadas. A torre da Catedral de Estrasburgo tem 142 metros e pode ser avistada de vários pontos da cidade, servindo ainda hoje como ponto de referência. E de 1647 a 1874, ostentou o posto de mais alta construção do mundo. Você sabia disso? Dentro da bela catedral, há mais de 4.600 painéis de vitrais dos séculos XII a XIV, com destaque para a rosácea da fachada principal. Vocês sabiam que os vitrais tinham uma função didática? Suas imagens ajudavam a contar passagens do Testamento, como um livro de imagens para crianças ou uma história em quadrinhos bíblica e artística. Mas na Catedral de Estrasburgo há também imagens de reis e imperadores germânicos, uma vez que a região da Alsácia esteve em posse da Alemanha, retomada por França. E assim foi muitas vezes ao longo dos séculos. Esta belíssima catedral abre diariamente para visitas, exceto em 1º de janeiro e 1º de maio, além de 25 de dezembro, das 9 às 19h30, abril a setembro, e das 10 horas às 17h30, de outubro a março. De junho a agosto, abre até às 22 horas, às sextas e aos sábados. Muito importante, a entrada na catedral é gratuita, exceto às 12 horas, quando é preciso comprar o bilhete à parte para poder ver o relógio astronômico em ação. Custa 2 euros, mas se você tiver o Estrasburgo Pass, terá direito à visita gratuitamente. Para subir ao terraço panorâmico, também é preciso comprar ingresso, aí custa 5 euros, mas os portadores do Estrasburgo Pass entram na faixa. Como o meu tempo é curto, entramos apenas na parte central da igreja. Não subimos e nem visitamos o relógio. Mas de qualquer forma, valeu muito a pena. Estrasburgo é conhecida por suas casinhas Eixamel, tanto por um passeio pelos canais, como na La Petite France, e também pela sua bela catedral com mais de 1000 anos e pela sua tumultuada história de troca de poder entre França e Alemanha. Assim, Estrasburgo tem muita coisa para contar e belezas para mostrar. Você duvida? Então vem comigo. Estrasburgo, que também é capital da Alsácia,
é uma cidade perfeita para ser conhecida a pé e sem pressa. Ela é tão especial que todo seu centro histórico é protegido pela Unesco e a maioria das ruas são abertas somente para pedestres. Um dia em Estrasburgo é pouco para conhecer a cidade em detalhes, mas aproveitei o pouco tempo para caminhar o máximo que eu pude. Eu me apaixonei por Estrasburgo desde o momento que coloquei os pés nessa cidade. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e peço a vocês que deem o seu like, compartilhem, comentem e, assim como eu, se tornem também um bom de viagem. Até a próxima!